Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Hoje vamos estudar o capítulo 9, O Grande Desafio. Queremos agradecer a participação de todos que assistem aqui ao vivo, também a contribuição de todos aqueles que assistem depois e nos enviam contribuições, perguntas, assistem no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Então, agora peço que vocês desliguem seus microfones para que eu possa fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Antes, eu vou só dar uma lembrada aqui do capítulo anterior, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então, como é que está a situação? A equipe do Miranda, com o doutor Bezerra, estão lá naquele centro espírita, Sociedade Espírita, né, que eles falam, e aí eles estão vendo que já tem, em volta do prédio, uma verdadeira tropa de assalto, que ele fala que a turma do Rabino Eliakim, que já está há mais de 200 anos com ódio, né, e lutando contra os servos de Jesus, contra quem trabalha para a seara de Jesus. Então, eles fizeram eles construíram em volta do centro, fizeram um cerco, vários espíritos com roupa de rabino, tem vários espíritos vitimados pela zoantropia, aspectos de lupinos, acorrentados, caninos, né? Espíritos que deformaram o perispírito, tem tubas tocando, com sons estranhos, os rabinos ficam repetindo ordens em hebraico, com citações bélicas, ficam jogando nas pessoas as agaias, que são lanças curtas. O local está todo pestilento em volta dessa construção do centro, e as agaias, essas lanças atingem as pessoas, e quem é sensível tem uma sensação dolorosa no corpo enquanto eles estão entrando no centro, né? E aí o doutor Bezerra está com a equipe, eles entraram, não acontece nada, eles passam por essa barreira, essa construção fluídica, perniciosa, e estão lá dentro trabalhando. Então, no capítulo anterior, nós vimos que eles fizeram alguns atendimentos e hoje nós vamos ver o que vai acontecer numa outra reunião, que vai acontecer de sessão pública, né? Reunião pública no centro. Então, nesse começo desse capítulo, o Miranda está falando, né? Está ali pensando, refletindo, falando sobre a situação, né, das pessoas. Para que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual, resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo, graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nos espera. As lições do Mestre de Nazaré convocam-nos ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e de apoio aos que se encontram na retaguarda da ignorância, ou sofrendo os necessários fenômenos de recuperação pela dor, mediante os testemunhos por meio das experiências aflitivas. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso. Depois nós vamos ver que essa marcha do progresso, Kardec fala lá no livro dos Espíritos. Então, todos têm que se preparar para essa marcha, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade. Entre os espiritistas, no entanto, deve ser maior a contribuição renovadora, porque estão informados das ocorrências impostas pela lei.
que já não podem ser postergadas. Então, a gente sempre comenta aqui, né, que nós devemos muito mais porque a gente está recebendo muito, e quem muito recebe, muito será dado, muito será cobrado. Então, nós estamos nessa categoria aí. Aí o Miranda continua dizendo, esse período de transição foi anunciado por Jesus, referendado pelo Apocalipse, narrado por João e os profetas. Chega o momento, e aí lembrando que esse livro foi sendo publicado em 2012, né, de cumprirem-se os divinos desígnios que reservam o destino regenerador para a Terra, sem as marcas do sofrimento na sua feição aflitiva e desesperadora. As forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação, ao lado dos abusos de toda a ordem, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos, que se lhes vinculam por meio dos hábitos doentios em que se comprazem na ilusão material. Então, a gente sempre repete, as pessoas que estão na ilusão da matéria, com os hábitos que não são de doentio, né, com vícios e também e a pessoa, modo de agir, né, aquele modo que ele sabe que não tem também moral nenhuma, moral cristã, tudo isso, ele comenta que eles são incautos, mas é porque se vincula, a pessoa se compraz nessa ilusão, né? Por isso que esses espíritos estão juntos. A morte inevitável, porém, a todos arrebata. E quando despertam no além-túmulo, se deparam com a realidade, lamentando os equívocos e necessitando de oportunidade para a reparação. Esta não mais se dará no planeta Terra, que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expungir a maldade e a falência moral, em situação muito mais aflitiva e mais amarga. A mediunidade a serviço de Jesus tem sido um instrumento precioso para que as informações seguras em torno da vida e da imortalidade despertem os que dormem ou negam-se a entender o fenômeno da grande mudança, devendo ser arrastados pela força do exílio que os conduzirá a outra dimensão para aprender a respeitar as leis soberanas. Então, ele sempre valorizando a mediunidade e serviço de Jesus, porque os médiuns que trazem essas mensagens, essas informações, né, para todos, né, em torno da vida, da imortalidade, a pessoa pode ser despertada, despertam os que dormem, ou se negam também, porque tem aqueles que não querem entender o fenômeno, que não querem, e acabam, como ele fala, sendo arrastados para o exílio. Agora, a Miranda vai começar a contar que eles estavam lá, todos, na sala da reunião pública, de uma outra reunião, acompanhando a abertura da palestra, com um servidor do evangelho, que estava aí, né, começando a reunião, terminaram a prece, e quando ele se preparava para a explicação, ouviu-se um som surdo, e percebemos que no auditório, uma senhora atormentada tombara da cadeira, e numa verdadeira crise histérica, pôs-se a gritar. Entidade perversa, que se lhe vinculava, constringia as glândulas do aparelho genital e golpeava-lhe o útero, produzindo-lhe inenarrável sensação de desespero, ao tempo que a tomou um grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. Deseducada e neuropata, a enferma visitava pela primeira vez a Associação Espírita e logo se permitiu a passividade do obsessor. O fato causara compreensível mal-estar na assistência. Né? Todo imagina as pessoas gritando no chão, então o pessoal lá do público dava mal-estar. Teve um pouco de pânico, aí os membros da sociedade chegaram, porque alguns tentaram levantar de conta, que pessoas meio desajeitadas tentaram ajudar, mas aí os membros da sociedade se acercaram da paciente agitada, em descontrole emocional, aplicando-lhe passes e falando suavemente ao seu perseguidor, que já são trabalhadores, né, conhecem, né? Esse perseguidor se encontrava sob o comando mental de um dos rabinos combatentes do lado de fora, que é aqueles rabinos que chegaram lá, que estavam junto com o Eliakim, que é o chefão, né? O rabino chefão. Esse perseguidor estava no comando. Então, eles chegaram e conversaram suavemente, né? Doutor Bezerra, vendo isso, que é isso o lado espiritual está comentando. Doutor Bezerra se acercou, né? Dialogou com austeridade com o causador do lamentável espetáculo, orientando-o convenientemente e afastando-o da instrumentalidade mediúnica conturbada. Então, ele afastou da mulher e orientou. Com certeza também ele deve ter
falado com ele aceitou sair, né, porque com a autoridade moral do Dr. Bezerra, e aí deram passos calmantes na visitante, refrigeraram, e ela ficou mais, se asserenou, se recompôs e voltou a sentar na plateia para assistir a palestra, né? Houve essa confusão, ela amparada pelos auxiliares vigilantes e ficou algo desconcertada. Aqui vem a primeira observação, falando da história do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da lei do progresso, da marcha do progresso. Na pergunta 718, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Aqui a gente, no planeta Terra, estamos tendo prova disso, né? O intelectual está lá em cima e o moral está indo bem distante atrás. Na pergunta 785, também vai perguntar qual é o maior obstáculo ao progresso. E a resposta todo mundo já sabe, né? A gente sabe de cor: o orgulho e o egoísmo. E aí os espíritos falam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam um homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo que se prende no mundo moral, como no mundo físico, é que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da felicidade que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, o progresso moral tem que acompanhar. O intelectual vai na frente, aí a pessoa começa a ter ambição, gosto para riqueza, e aí acaba levando seu tropeção, né, e tombando com algumas com as chagas morais que já tem no espírito. Uma outra referência é aqui sobre a história que ele falou, né, desse egoísmo, aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Emmanuel, no item 11 do capítulo 11, vai falar: o egoísmo é a chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, né? Então, faz seu obstáculo. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender, fazê-la na Terra, no caso, ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias no mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, um comentário aqui também sobre isso, nós estamos falando lá do início do capítulo, que ele estava comentando sobre a história do progresso moral, é que somente pelo processo de autoconhecimento que nós seremos direcionados ao trabalho individual, que requer que cada um de nós, requer de cada um de nós um esforço, uma perseverança, uma vontade de sair da condição atual para uma condição mais elevada. Então, se a gente não tiver essa vontade, a gente não consegue modificar e, né, identificar quais são os nossos, o que a gente tem de falha para conseguir transformar em virtude. E terminando os comentários aqui desse pedaço, tem no livro A Gênese, no capítulo 15, Milagres do Evangelho, só para a gente não pensar que as coisas agora estão tão terríveis, porque no item 35, Kardec fala que no tempo de Jesus, parece que no tempo de Jesus, eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que Jesus teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. O que está acontecendo agora é que a maioria dos espíritas, né, das pessoas que também fazem até palestras, falam que nós estamos tendo uma epidemia de obsessão também no nosso tempo atual. Então, agora está aí para a gente comentar essa primeira parte, o que a gente pode falar desse trecho.
Sultane, você no início estava fazendo a leitura e eu observei o seguinte, que à volta do centro espírita, né, o local estava pestilento, né? Veja você como a proteção da casa espírita é importante, hein? Porque e nisso se inclui as vibrações de cada integrante. Aí eu me remeto a um dos nossos encontros, 2 ou 3 atrás, em que você apresentou no estudo um pequeno trecho sobre a mediunidade, né? Você dizia lá naquele trecho, médium na condição de paz e equilíbrio emocional. Ou seja, o médium, o integrante da casa espírita, ele é muito responsável, isso é óbvio, né? É muito responsável pela vibração da casa, do lugar e da proteção também. Porque se todos vibram numa vibração de amor, de paz, de equilíbrio, não tem como haver um ataque, uma invasão, muito embora o local à volta esteja bastante contaminado, né? Então, é uma coisa interessante esse começo do capítulo fazer essa menção a esse local que é um local físico, né? E a gente está vivendo tudo isso, a gente vê tudo isso acontecendo à nossa volta o tempo todo, né? Não só nas casas espíritas, por onde a gente anda, o ambiente, a gente percebe quando o ambiente está contaminado, tá? Como disse ele, pestilento, né? Não é físico, mas físico também acontece, né? Os locais estarem nesse estado que também atrai essas vibrações, né? Achei bem interessante esse trecho. Você lembra que acho que no capítulo anterior ele fala que o Rabino, né, que é o chefão aí, o Eliakim, ele é tão ligado à matéria que ele acha que ele pode construir em volta ali, fazendo essa edificação, né, esse ataque que eles fizeram, tipo, cercaram, né, o centro com esses espíritos, achando que isso ele consegue invadir e tá achando que não tem proteção, né? Aí ele já até comenta que, como ele é um espírito que tem vibração mais baixa, ele acha que isso aí é uma coisa concreta para ele, né? Vou fazer um cerco, vou pegar eles e vou fazer um cerco. Não está entendendo que ele, assim, ele entende porque ele é inteligente. Só que assim ele está muito preso ainda à matéria, né? Ele acha que isso aí dessa maneira vai conseguir, tem a ilusão que vai conseguir atacar os espíritos superiores, que não é verdade. Mas muitas vezes quando você vai na casa espírita, eles explicam que muito antes da gente chegar, os espíritos já estão ali limpando o ambiente, arrumando e precisando. E mesmo assim ainda, durante algumas sessões espíritas, você vê algumas pessoas que caem, outras que fazem esse tipo de escândalo que ele falou no livro, né, gritando e tudo. E aí a gente tem que ir para perto, acalmar, dar passes e vibrar, né, pedindo a Deus que ilumine, que retire, que ele se acalme para poder a vibração do lugar voltar a ficar equilibrada. E aí eu achei muito interessante porque você viu a Bezerra de Menezes chamando, né, aquela equipe especializada, né, para vir proteger o ambiente. Eu achei muito, muito interessante isso. Que aí quando você frequenta determinadas casas espíritas, que você vê que isso acontece muito, né? Acontece que, de repente, está tudo equilibrado, todo mundo numa vibração sensacional, de repente cai um lá e sabe? E aí, o que acontece? Mexe com um pouco com a vibração das pessoas que estão do lado, porque tem umas pessoas que não só caem, tem umas que caem duras e outras caem gritando aos berros, desesperados. Aí você vê que são espíritos que, de repente, estão até machucando. E acontece muito também com criança que, quando entra em determinadas casas espíritas, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, elas ficam assim, ó, tapando os ouvidos, porque de angústia, porque conseguem escutar uma vibração que a gente não tem, que a gente não consegue ouvir, né?
É muito, muito interessante esse capítulo, até para poder te esclarecer isso. Muito interessante mesmo. Lembra que E no capítulo pegando, anterior, o cara foi invadiu, lembra do desequilibrado mental? E invadiu e quis brigar com todo mundo. Era outro que estava obsediado da turma do Rabino, e ele entrou para poder também atrapalhar a reunião. Quer dizer, tem vários casos que ele está contando aí. Desequilibrar, né? Desequilibrar a vibração, entendeu? Então, boa noite a todos. Eu sou Luciano, sou novo aqui, sou médium da Casa Francisco de Paula Congregação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, a Carla sabe. A gente fica numa mesa, uma sessão pública, e muitas vezes nós recebemos irmãos. Nós vamos entender que o centro espírita é um hospital. Então, a gente não sabe de onde vêm esses irmãos, correto? Os problemas que eles trazem de casa, quais são as fobias, assim. Então, e é muitas vezes aberto que esses irmãos, que não digo obsediam eles, são trazidos à casa espírita para serem atendidos naquele hospital, serem levados a essa oportunidade. Eu também trabalho numa câmara de prece. Então, eu vou falar um caso, assim, um exemplo, eu sei que isso vai para o ar. Eu estava na mesa, minha amiga Carla também, psicografa, grande irmã, e veio uma pessoa de uma certa idade, em um certo momento ele foi muito rude comigo. E aquilo tenta te destruturar, você como médium. E o que a gente tem que entender? A gente trabalha na seara de Jesus, correto? Então, a gente faz como Jesus fez, o silêncio e a amorosidade. Por mais que muitas vezes vão vir irmãos de uma casa espírita com seus problemas, e a gente não sabe de onde vem, eles tentam nos desequilibrar. E qual é a função do médium espírita? Por que ele estuda? O equilíbrio emocional também é muito importante nesse momento, junto com a doutrina. A minha irmã Sultânia, aí, uma grande cientista espiritual, a gente pode dizer assim, o médium ele tem que ter esse equilíbrio, porque a gente vai esperar de tudo. Entendeu, Denise? É muito complicado. Na teoria, a coisa ela é muito certinha, mas na prática é igual um navio, sabe? Fica balançando e a gente tem que estar naquele equilíbrio constante. Por isso que esses mentores, como você vê, Dr. Bezerra de Menezes, ou aqueles que vêm na própria falange dele, a gente sempre foi como um professor meu explicou. Na dúvida, pergunte ao seu mentor. Sempre pergunte ao seu mentor, aquele que está contigo. Será que aquilo ali... Então, o desequilíbrio, eu sempre aguentei as pancadas. A minha vida espiritual é na pancada. Eu fui preparado para isso. Mas não é só o estudo. O equilíbrio do médium. Antes da sessão pública, como você está dentro de casa? Como você se equilibra naquele momento? Seu dia a dia. O que te afeta? Então, o médium, ele também... Não só ele, porque você tem uma corrente numa mesa ou dentro de uma sala mediúnica, e por mais que aquela sessão você chegue antes e se concentre, a gente tem que esquecer um pouquinho dos problemas lá de casa. Então, essa aí é a minha opinião, gente. Um grande abraço. Ô, Luciano, quando a gente estuda para ser médium, para começar a dar passe, pelo menos lá no Lar de Teresa, a gente aprende que se você está desequilibrado naquele dia, se por algum motivo você se aborreceu, se por algum motivo você se sente angustiado com alguma coisa que te aconteceu, brigou com o marido, brigou com os filhos, ou teve um desequilíbrio dentro do seu trabalho, o ideal seria que você não fosse dar o passe, ao contrário, você fosse lá e recebesse o passe, entendeu? Pelo menos foi assim que nós estudamos lá. Até porque, é claro que mesmo você em desequilíbrio, você não vai passar isso para a pessoa que você está dando passe, nem para a turma, porque os espíritos estão ali para só você servir só de intermediário. Mas o ideal é que você não faça isso. Pelo menos foi isso que eu estudei lá no Lar de Teresa, na hora de quando a gente estuda para começar a dar passe. Tá? Eu estou falando porque eu já vi isso várias vezes acontecer em outros lugares. E eu achei interessante como foi descrito isso no livro. Né? Como é que realmente você vê a coisa prática, né, a acontecer, e foi descrito lá no livro por uma psicografia tão bem feita aquilo ali, né? Tão bem feito, foi assim, perfeito como é que ele disse, porque quando você vê uma pessoa obsidiada ali, você não imagina, e eu já vi várias, inclusive já até ajudei a desobsediar determinadas pessoas, e é muito difícil, Luciano, é muito difícil você fazer com que o obsessor entenda o que você está falando, entendeu? É muito difícil que você
faça que você também não se desequilibre às vezes, porque é tão assustador quando você vive isso, entendeu? Que dá um pouco de angústia. E agora, quando você lê isso, que você vê, né, porque, por exemplo, eu, quando posso ajudar, eu nem penso, eu sempre penso em Jesus, penso, Jesus, me dê a força para que eu não perca a fé em você e consiga fazer com que isso saia, entendeu? Da pessoa. Mas é muito difícil você não desequilibrar, entendeu? Você, a primeira hora que você vê, você te dá uma angústia. Então, você pede a Deus, em nome de Jesus, que te equilibre de novo, para que isso possa acontecer, para que você possa realmente ter a fé necessária, né? E a força, não digo nem a força moral, mas a força da fé, para que você possa pedir que esse obsessor não faça tanta maldade que está fazendo com a pessoa que está sendo obsediada, entendeu? É muito difícil, Luciano, sabe? Mas o que eu achei interessante... Tem que ter o estudo, isso que tem o estudo de vários anos, né? Cada por isso caso que eu achei interessante da forma que foi descrita. Eu achei muito Você quer falar, Bia? Está com a mãozinha levantada? Desculpa, Bia. Não, ela estava esperando a hora. Sem problemas. Na verdade, é uma dúvida, né, Su? Que aí no capítulo fala, né, das flechas, né, espirituais que ele emite e da agressão, né, à moça na região do útero, né? Então, assim, é um ataque espiritual e pode ser sentido fisicamente, né? Não sabia disso. Já teve outros capítulos que a gente já teve algumas coisas parecidas, mas aqui esse espírito que atacou essa mulher, que caiu e que gritou, ele está constringindo, como eles falam ali, né? Fazendo uma constrição na área da... Deve ter, lógico, ela tem uma ligação com isso, constringindo as glândulas do aparelho genital e golpeando o útero. Mas não vai dizer por quê, não vai dizer quem é esse espírito. Pode ser até um espírito que ela tenha feito um aborto e agora está com raiva, está batendo nela. A gente não tem noção. Eu estou falando aqui uma suposição que apareceu na minha cabeça. Mas então, aí eles fazem isso. A pessoa, quando ela é médium e tem muita sensibilidade, quem tem muita sensibilidade geralmente está com isso aflorado, ela sente essa vibração. A história das azagaias, que ela fala que são aquelas tipo umas faquinhas, né? Elas vão espetando. Você sente umas coisas te beliscando. Eu já tive essa sensação uma vez. Um lugar que estava pesado. Parecia que eu estava me agulhando, estava enfiando um monte de agulha em mim. Eu senti assim. E aí eu entrei em prece, chorando também, porque era uma situação muito aflitiva. E aí, pronto, melhorou. Eu fui assim, fui para um canto, e aí começou a melhorar. Mas esse tipo de coisa, quem é muito sensível vai sentir. Então, ele fala que a pessoa está entrando no centro e não está nem entendendo. Começa a sentir aquelas espetadas, porque, geralmente, é a pessoa que já tem um pouquinho tem a sensibilidade, né? E já tem essa sensibilidade mediúnica mesmo. Está atrelada à mediunidade da pessoa, então, né? Então, vai depender. Agora, muita gente sente, a pessoa não entende por quê. Dá aquela história que a gente entra num lugar que está aquele ambiente pesado e você sente que o ambiente está pesado. Tem gente que entra e não sente nada. Pode estar aquela galera toda do plano espiritual lá fazendo miséria, a pessoa entra e sai porque ela está na mesma sintonia. Só que tem gente que entra e já logo passa mal, aí é mesmo lance, começa a se sentir esquisita. Tem gente que sente e puxa sem querer. Puxa sem querer. E se você vê isso... eu estou te falando que é muito assustador, porque não acontece só em centro, acontece em casas, as pessoas falando, uma pessoa que chega sem querer. Já aconteceu isso 3 vezes com a minha irmã, na escola aconteceu 2 vezes, e em casa aconteceu uma. E a deformação da pessoa é tão grande, a minha irmã ficou tão deformada, que parecia filme de terror, sabe? Toda contorcida, aos berros, sabe? Que você não sabe por onde começar. É a primeira coisa que você tem que segurar a pessoa para não o espírito, o obsessor, não machucar ela. Então, você segura, começa a fazer as orações. Eles contam, o pessoal pensa que a Bia está falando, não sabia que tinha. Tem, sim, existem, não vai afetar. Afeta, conta de sensibilidade, porque estamos falando, se a pessoa não está muito sensível, ela não vai sentir. Mas que faz mal. Ninguém acredita como é assustador.
Não lembra que a gente viu um capítulo, uma vez falar, até que perguntou assim, aí o Miranda pergunta, mas ele morreria se os espíritos estavam tentando matar na época do capítulo da pandemia, do último livro. E ele perguntou, mas eles conseguem matar ele? Por quê? Vai matar um encarnado, um espírito, né, um obsessor? E ele falou que sim, que dependendo da pessoa, que ela já está ali naquela sintonia, está ali, o cara já é um algoz, né, e consegue, vai dando tanto pavor na pessoa, ela vai passando, e ela consegue. A pessoa se joga. Imagina se se joga embaixo da cabeça. Então, né? então aí a gente já sabe que pode acontecer. Vamos continuar então no Vamos texto lá. para a gente ver se o que vai contar da história da mulher, senão a gente vai perder o tempo e vai passar e não consegue ler tudo. Bom, aí nessa hora que estava acontecendo isso dentro, lá fora, com os espíritos, né, estava uma gritaria, uma selvageria dos seres primitivos. E as suas armas estavam alcançando as defesas, só que eles batiam na defesa da instituição e não causava dano. Eles tacando aquelas, né, tudo fluídico, né, gente? Tacando contra a instituição e não tinha dano. Repentinamente, ampliando o som estridente e perturbador das tubas, que já estavam no capítulo anterior, aquelas tubas tocando, né? Escutou-se um estranho eco de um instrumento que aí o Miranda fala que é desconhecido para ele. E esse instrumento estava produzindo um significativo mal-estar pela carga vibratória que ele exteriorizava. Qual é o nome dele? Que aí o Petitinga, que está com ele, o irmão Petitinga, vai falar, é o som do chofar, um chifre de cordeiro soprado com vigor, utilizado pelos hebreus durante as batalhas e cerimônias religiosas. Nos cultos, ele é tocado após a leitura da Torá e é considerado um dos mais antigos instrumentos de sopro que se conhece. Possui vários tipos de comando ou toques, com significados especiais. Este que ouvimos simboliza ameaça, momento de combate ao inimigo. Então, estava tocando aquele chifre de cordeiro lá fora. Com esse acontecimento, esses verdugos, que ele está chamando de verdugos da paz, né, eles queriam gerar desarmonia e medo no ambiente, permitindo a entrada da malta, que é desse grupo deles lá, que ia provocar desordem de várias expressões. Bom, os encarnados não estavam ouvindo nada, né? Então, embora eles encarnados não ouvissem nem vissem o que tinha curso no mundo espiritual, eles experimentavam, daí de novo o pessoal com a sensação, né? As sensações decorrentes da agressividade dos perseguidores, desses inditosos. No mesmo tempo que podiam aqueles que entram em sintonia com as suas manobras perversas, empesteando a psicosfera e criando situações embaraçosas. Então, eles sentem as pessoas aqueles que estão mais sensíveis. E, como por inspiração malsã, eles conseguem induzir enfermos mentais, familiares, pessoas desajustadas e empurrá-los para a agressividade. Então, a pessoa sente aquilo ali, não entende e acaba ficando mais agressiva, vai falar com as pessoas com desrespeito. Até o caso aí com o que o Luciano falou agora mesmo. O senhor lá começou a falar com desrespeito, tudo se tornou mais agressivo e vai agir desse jeito, porque a psicosfera está empesteada e a pessoa está absorvendo aquela agressividade que eles estão exalando também. Né? Só que a pessoa só se estiver ali na sintonia. A gente sabe disso, que a gente tem que estar com uma brecha na sua chaga moral para fazer isso. Ninguém vai virar uma pessoa que é agressiva se é uma pessoa que tem lá uma alta autoridade moral, uma pessoa boa. Ela não vira agressiva de repente, ela tem que ter isso lá no fundo, nem que seja no fundo da sua alma, do espírito. Né? Então, ele ataca as pessoas, né? Que estão querendo experiências iluminativas. Então, as pessoas que estão querendo se melhorar são atacadas o tempo todo por pessoas que estão sendo induzidas pela vibração que está, não só no centro espírita ali que ele está contando, como a gente sabe que em volta do planeta Terra todo está com esse tipo de alteração. E por isso que a gente tem que o tempo todo vigiar o pensamento e fazer a oração a todo momento, que é para a gente se proteger. E aí ele vai continuar falando que, felizmente, tiveram várias providências ali que restabeleceram o equilíbrio ambiental, anulando as possibilidades da invasão. Eles não conseguiram invadir o centro, eles estão ali em volta, só cercando. Percebendo a preocupação do mentor, do Bezerra, né? Eles escutaram ele falar para o Hermano, que é o chefe lá da equipe espiritual, e falou para a equipe: necessitamos reforçar as defesas. Concentremo-nos em Jesus, pedindo-lhe que nos auxiliem com a presença da falange dos construtores de nossa esfera. Vamos chamar um tipo específico de espírito, né? Especializado, chamam construtores. A palestra lá no auditório prosseguia. O auditório estava lá atento, prestando atenção.
O grupo de trabalho do Miranda e o diretor da sociedade, que é o Hermano, estavam concentrados, orando com verdadeira unção e absoluta confiança no mestre incomparável. Subitamente, vimos descer uma luz poderosa que tomou todo o ambiente e dentro dela apresentaram-se alguns espíritos que animaram o sexo masculino em trajes medievais de grande beleza, que se faziam acompanhar por outros menos formais, que foram apresentados ao benfeitor como especialistas em edificações e defesas. Então, eram especialistas para as tal das construções de edificação e defesa. Aí o chefe desse grupo informou: trata-se de um grupo de mentalizadores hábeis em edificações. Alguns são servidores da antiga ordem dos Cavaleiros Templários. Lembra deles? Eles trabalharam com o Miranda, né, os Templários, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, também fazendo proteção lá na época. E esse grupo, eles ainda se dedicam ao auxílio dos que sofrem e são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus, porque os Cavaleiros Templários eram aqueles que ajudavam, auxiliavam os que sofrem naquela época, né? E também defensores daqueles que se entregam a Jesus, assessorados por engenheiros, eles são assessorados, no caso desse trabalho, por engenheiros modernos, especializados em construções, conforme as que temos em nossas esferas espirituais. Então, logo começou o trabalho, eles deram início ao trabalho, que se realizava mediante a concentração mental de uns, que fazia surgir do fluido cósmico o material que outros aplicavam na edificação. Então, uns mentalizavam, fazendo surgir o material do fluido cósmico, e os outros usavam na edificação. Que a base estava se assentando na sala de conferências, envolvendo um grande espaço em forma quadrangular. Então, eles ergueram uma construção e, ao mesmo tempo, Miranda fala que tinham vozes siderais cantando uma comovente melodia de exaltação ao Senhor da vida. É uma coisa linda, né, gente? Deve ter sido um espetáculo. Aos poucos, se foi levantando a edificação, que fazia recordar as antigas torres de vigia dos castelos medievais. Em menos de 1 hora foi concluída a obra, que ultrapassava a altura do edifício material, na qual foram instalados. Nesse castelo aí, dessa subida, foi instalada instrumentos que faziam recordar canhões de reduzido calibre, capaz de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis naqueles que lhes constituíam alvos. Então, o que aconteceu? Fizeram uma construção, botaram os canhões para atacar não, para poder se defender daqueles espíritos que estavam chegando para atacar. E aí ficaram ali aguardando. Quando o expositor estava encerrando a palestra, eles se preparando para a prece final, o comandante do grupo, desses construtores, informou que eles estavam preparados para o enfrentamento. Então, o público estava se preparando para sair com um grande júbilo, né? A enferma foi convidada, aquela senhora que teve aquele problema, ela foi convidada a ficar no recinto para receber uma orientação sobre o seu problema. E aí o Miranda, Bezerra e Petiting e os outros vão para a parte mais alta da edificação construída, né, dessa muralha aí, onde eles podiam contemplar a imensa mole de desencarnados aselvajados. Então, viraram selvagem, né? Dessa multidão desencarnada. E um sinal do responsável pelas defesas, desse chefe aí, foram disparados vários raios sobre a turba que recuou, blasfemando, ameaçando e gritando. Então, jogaram os raios naqueles espíritos que estavam querendo invadir o centro espírita, e eles recuaram, né? Berrando, gritando, xingando, ameaçando. O encarregado da operação explicou: para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que os assusta e intimida. Posteriormente, serão tomadas outras providências específicas para o atendimento grupal. Trata-se mais de um aparato de intimidação do que de um instrumento propiciador de prejuízos reais. Os raios emitidos, alcançando-os, produzem desagradável sensação de choques elétricos superficiais. No entanto, quando se trata de problemas mais complexos da perversidade ameaçadora das trevas, é-nos justificado aumentar a potência dos raios, né? Que produzirão sensações mais afligentes. Então, eles começam com um choque elétrico básico, e daí, dependendo se é um povo de perversidade maior, cruéis, né? Uma coisa maior, ameaça das trevas, eles aumentam a potência desses raios.
Então, à distância, eles ficaram dispersos, esses espíritos, né? Os pretendos invasores, pensando mais em si mesmo, não se interessaram pelo público de saída da sociedade, que eles queriam atacar as pessoas também, né? Aí, de quando em quando, lá de cima dos canhões, ocorriam novos disparos, para manter esse povo, né, os espíritos distantes. Então, eles estavam vendo, nem nada está contando, né, que podia observar o círculo escuro e viscoso de suas exteriorizações mentais, envolvendo a área iluminada na qual permanecia o santuário da caridade. Então, ao redor do centro estava a aura iluminada, e aí em volta dele tinha esse círculo escuro, viscoso desses espíritos agressivos, né? E já estavam daquele tipo de energia que eles tinham. Agradecendo a cooperação, o doutor Bezerra indagou se ainda havia alguma instrução a mais, já que já estava formada ali a proteção, e o responsável pelo grupo falou sim. Nós temos que informar-lhe a decisão do diretor de operações para que permaneçamos em auxílio aqui até a conclusão do programa de saneamento espiritual. Então, ficou alegre, o doutor Bezerra alegremente abraçou ele e regressaram para o salão. Agora, quase deserto. O salão não teve a palestra, né? Com exceção daquela irmã enferma que estava ali recebendo instruções de uma médium da sociedade, fortemente inspirada pelo seu guia espiritual, pelo seu mentor. Então, ela falando com aquela enferma, mas só que o mentor que estava falando com ela, que ele devia, né, inspirando para ela falar com a senhora. A melodia angelical permanecia no ar, derramando harmonias espirituais. Se as forças do mal arquitetam planos e os executam na sua perversidade e insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular-lhes os efeitos doentios. Então, terminando aqui o capítulo, ele vai falar sempre constatando a sabedoria dos espíritos elevados e os métodos dignificantes de que se utilizam, sempre agindo com misericórdia pelos agressores, éramos tomados de emoção crescente, comprometendo-nos intimamente em dedicar todo o tempo possível ao serviço da caridade ao próximo. Em último caso, caridade para conosco mesmo. Então, Miranda termina aqui esse capítulo. Agora eu vou falar das referências. Primeira referência para a gente entender isso aí também mais explicadinho vem do livro da Ivone Pereira, que é o livro Dramas da Obsessão. No capítulo 6, vai falar exatamente do centro espírita. Então, ela coloca aqui um centro espírita, onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades, depreciações, onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, em vez de cerimônias ou passamentos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se, então, em seus recintos, sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida, porque a gente sabe que tem o dirigente aqui encarnado e o dirigente espiritual. Então, até aí, mais ou menos, batendo o que a Carla já falou, né, sobre o pensamento dos frequentadores, né? Então, a doutora Ivone Bezerra fala aqui, Ivone Pereira, né, vai falar aqui. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo, como casas beneficentes, ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço, ou seja, no meio do mundo espiritual, considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Então, a observação é que, também lá dos comentários da outra live, só é permitida a entrada no centro espírita dos espíritos que podem ser ajudados e tratados. Foi o que o Luciano até falou, é um hospital. E, geralmente, esse aparato de proteção que tem, eles permitem a entrada. A gente vai entrando e eles vêm junto com a gente. Nós já comentamos aqui várias vezes.
que nós nunca estamos sozinhos. Então, muitos espíritos estão junto conosco. Quando nós entramos no centro espírita, eles vêm junto, e aí eles são convidados lá pela equipe espiritual a ficar, a poder escutar a palestra, coisa e tal. Então, entram assim, que só é permitido, e também entram aqueles que estão em um processo de obsessão mais grave, que não podem ser separados do obsediado. Lembra que nós já vimos alguns casos, inclusive aqueles com os ovoides, a pessoa não tem, aquele outro, né, o espírito estava contando, não pôde, o doutor Bezerra nem pôde tirar o último ovoide dele, porque senão dá problemas físico na pessoa, porque já existe essa parasitose tão profunda e eles estão tão ligados que não conseguem separar. Então, quando entra esse tipo de espírito, ele está colado no obsediado. Então, ele vai, e à medida que ele vai assistindo palestra, recebendo passe, o obsessor também vai aprendendo. Então, isso tem toda essa proteção. Esses ataques que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo que tem o ataque e tem a proteção. Né? Lógico, vai depender também desse vínculo que nós estamos, como está contando, que os médios e todos os trabalhadores dos centros encarnados estão fazendo para ter essa proteção, porque eles têm que estar ligados diretamente com o alto, né? com os benfeitores. Você começa a fazer um monte de coisa que não é, que estão lá na vibração negativa inferior, eles não vão conseguir a proteção. Mas, em geral, tem sempre essa proteção. No livro dos Mensageiros, aqui tem alguns casos de ataques, né? Que André Luiz contou vários, né? Em alguns livros eu tenho uns trechinhos que eles deram aqui de referência. Por exemplo, no livro Os Mensageiros, André está lá num local que eles estão protegidos também, no plano espiritual, tá? E aí o André pergunta, estão usando armas, né? Ele fala, mas essas armas são utilizadas? Aí é o Alfredo, que acho que está naquela casa transitória, se eu não me engano, é esse aqui, mas ele vai falar assim, mas como não? Ele explica que as armas, igual esse canhão que nós estamos vendo agora, tem outras armas, e ele fala, mas como não? Não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Aí o André Luiz pergunta, não, mas, no entanto, qual é o efeito desses projéteis? E o Alfredo fala, eles assustam terrivelmente, fala sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Aí o André pergunta assim, mas eles apenas assustam? E o Alfredo sorri mais ainda e fala, eles poderiam causar a impressão de morte. Aí o André Luiz se espanta, o que diz? Aí o Alfredo fala para ele, meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui, as impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Aí, no Obreiros da Vida Eterna, ele vai falar de novo. Aqui que é a casa transitória. O André Luiz está de novo perguntando, nessa hora, nesse capítulo, essa casa transitória, Fabiano de Cristo, ela ajuda os desencarnados em momentos de transição. Ela se move pelo plano espiritual. O pessoal até comenta que ela é uma nave espacial, que André Luiz está como se fosse uma nave espacial, né, espiritual. E ela vai sofrer um ataque também, né? Assim que os visitantes chegaram, alguns espíritos também querem atacar. Então, aqui está um servo da vigilância que vai chegar para a diretora dessa casa aí transitória, né, Fabiano de Cristo, e a irmã Zenobia. Ele fala, irmã Zenobia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Aí ela ordena, acendam as luzes exteriores, todas as luzes, e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Dado momento, aí o André fala que escutou explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, um auxiliar falou, entrou no recinto e comunicou, atacam-nos com petardos magnéticos. E a diretora ouviu serena e determinou, emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio. Aí o André está comentando, né? Porque as explosões diminuíram até a extinção total. Percebendo-se que a ordem invasora se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder-se distante.
respiramos aliviado. Então, eu me lembro que eles falam assim, vão perceber que existe até, às vezes, no caso, o André Luiz estava começando, já era o 4º livro, que é o Obreiros, mas que existem situações de ataque. Ele, como estava acostumado, estava ali respirando aliviado, mas eles afastaram, né? Assustaram esses espíritos que estavam atacando. Mas existe muito, gente. E aí, que no outro capítulo 10, também vai ter, falando do fogo purificador, eles estão em trabalho de socorro aos sofredores, e aí André Luiz pergunta como é que se separa aqueles que podem entrar dos que não podem? Porque, como essa casa é para socorro ao desencarnado, ele queria saber como é que a gente faz essa divisão. E aí, ele como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? Aí o assistente informou para ele: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes, mentirosos, sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Tá igual aquela história daquela que ele joga aquela rede, né? Que quando está lá tentando ajudar aqueles que estão nos pântanos, e aí alguns se agarram na rede, lembra? Ela é luminosa, com a Isabel, Santa Isabel, também tem em outros momentos, lá no livro do Memória do Suicida também tem isso, eles jogam a rede e só fica agarrado na rede aqueles que estão realmente querendo se modificar. Elas estão com as forças mentais no esforço pela própria retificação. Aqueles que estão só, socorro, me ajuda, e eles seguravam na rede, na hora que eles seguravam, a rede se desfazia e eles continuavam no pântano. Tá? Aqui, mais ou menos, eles falam a mesma coisa, vai mostrar quem está realmente, de verdade, querendo se melhorar. Outra defesa contra o mal, aqui já, de novo, no mesmo livro do Mensageiro, no capítulo, o Alfredo vai falar que o posto está como ovelha no meio de lobos, que isso é um posto avançado também de ajuda. Aí, ele vai falar assim, conforme vocês veem, nossa bandeira de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Então, a gente sabe que tem a Cidade das Trevas, que existem vários outros locais abaixo, né, abaixo do abismo e tudo, que são comandados por entidades verdadeiramente, como ele chama, diabólicas, que são altamente inteligentes. E para encerrar aqui nossos comentários, a mensagem agora do dia 29 de agosto, do Dr. Bezerra, que eu recebi aí, e eu achei legal, a gente tem uma mensagem para a gente aqui, chama Paz no Coração. Quando o evangelho é muito discutido, sua vivência faz-se tarde demais. Agora, hoje, é o momento exato da nossa redenção. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou desde há mais de um século. Jesus espera-nos paciente, misericordiosamente. A humanidade, nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre, em assumindo um compromisso conosco nesse trabalho de luta e transformação, de modo a apressar o conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance e, se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto dos corações humanos. Nunca nos deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor Bezerra.
Então, tá aí. Agora, vocês agora a gente pode comentar o que vocês acharam do finalzinho do resto do capítulo. Ô, Sultânia, a mensagem é aquela de sempre, né? A nossa reforma. E a gente sempre volta, né? Nesse assunto, porque eu acho que é o resumo de tudo. Se nós modificarmos o nosso interior com sinceridade, né? Eu acho que a gente transforma tudo à nossa volta, porque você espalha paz aonde você está. Quando você se modifica internamente, não se atinge, não se sente atingido, mas, como disse o nosso amigo na nossa palestra, aquela palestra fantástica, né? Em que ele explica que a gente não pode se sentir atacado, porque tudo vem do nosso íntimo, né? Samuel, Tudo, você está falando, né? do Samuel. E aí quando nós não nos sentimos mais atingidos por determinadas coisas que antes, por nós sermos inferiores, a gente praticava aquela coisa de ficar irritado, e a gente, né, é um processo, né, para que a gente consiga sair daquela Se deixar daquele contaminar, né, circuito. Carla? É, Sair imune. porque é difícil, a gente sabe o quanto é difícil, a gente vem lutando, cada um de nós aqui, a gente está na batalha, né, para tentar fazer com que essas coisas se modifiquem. Mas quando a gente consegue, nem que seja uma coisinha de nada, a gente percebe uma diferença à nossa volta, porque as pessoas percebem que você mudou, né? Não seja assim, tudo bem, você não mudou em tudo, mas você já mudou numa coisa. Isso já é um grande passo. Então, todas essas mensagens que a gente recebe, elas voltam sempre a essa questão da nossa modificação, né, íntima. Então, assim, o Samuel ele tem uma fluidez, né? A gente escuta ele, parece tão fácil, tudo parece tão fácil, né? Mas na verdade não é, mas nós temos que treinar, né? Treinar todos os dias. É isso. Sultânia, eu lembrei de uma coisa do capítulo 14 da Gênesis, sobre os fluidos, lembra? Que a Glória sempre mandava a gente estudar. Então, essa primeira parte do livro que você coloca é justamente essas manipulações. A gente tem um fluido cósmico universal. Exato. E como esses espíritos eles manipulam os fluidos e podem nos atingir. Então, o próprio encarnado também, ele manipula o fluido também. Tanto que nosso ectoplasma, se a gente for voltar, ele é usado, inclusive, para recuperações de espíritos ainda. Se você entrar no próprio livro de Ivone Pereira, eu estudei esse livro, que é o Memórias de Suicida, que cai pela vida de Camilo Castelo Branco. Então, ela explica também que o nosso ectoplasma dos encarnados são utilizados para a reconstituição desses espíritos, alguns até ovoides. Então, a questão do fluido, eu falo para todos vocês pegarem o capítulo 14 da Gênesis e dar uma olhadinha, que ele explica, Tati, até a parte do fluido espiritual, como acontece até esses ataques, porque esses espíritos utilizam para nós encarnados, até aparecem doenças, alguns problemas psíquicos, inclusive, ali é muito bem elaborado, né, Sultânia? Eu li esse trecho, inclusive, você falou da parte dos mensageiros, eu sempre frisava muito da questão do plano espiritual, dessas colônias que nós temos, até em partes umbralinas, um pouquinho mais baixo, para o André Luiz fazer aquela passagem. A própria, eu falo que o mal ela é uma ignorância, ele não é eterno, ele sim é uma ignorância. Então, esses espíritos irmãos que eu posso falar ignorantes, eles também têm um conhecimento, tanto que a gente fala nos estúdios, foram 5 anos estudando para ser médium, né, cara? A gente suou muito nessa pandemia, não somos melhores que ninguém, todos nós somos aqui irmãos na Seara de Cristo, Denise, a Bianca que eu estou pensando, a Terezinha, maravilhosas pessoas. É difícil você, como ser humano, e mesmo sendo médium, porque eu falo que o médium é o pior paciente que tem. Você ser médium, você está na Seara do Cristo e vai ser o mais atacado no dia a dia. Sabe, Denise sabe disso, que ela falou as experiências maravilhosas dela aí. Eu também trabalhei numa outra casa espírita chamada FEAP, de desobsessão,
E você vê quando uma pessoa ela é subjugada, tem uma possessão caiu por terra. Então, a subjugação, que eu ia até falar isso para a Denise, por que o espírito, ele subjugado, ele é difícil essa separação? Porque o próprio espírito do subjugado, ele sente falta. De tanta convivência que ele tem com aquele espírito, ele acaba criando um vínculo fluídico ali. A mesma coisa, se vocês não viram falar, existe uma coisa chamada simbiótico, espírito simbiótico, que até esse trabalho de retirar um espírito entrelaçado ao outro tem que ser lentamente, senão você, o encarnado, acaba se tornando desencarnado. Para você ver a complexibilidade que é as questões. E maravilhosa, né? A gente, na mesma proporção que o doutor Bezerra está trazendo com mensagens, é legal a gente ter essa leitura da Gênesis. Algumas pessoas não gostam, mas essa questão fluido vai explicar muito a manipulação energética e como esses ataques são feitos, né? E é bem interessante. Dá uma passadinha no capítulo 14 e vocês vão amar. É pequeno. É ótimo, tá certo, ótima referência. Ali a gente aprende muita coisa sobre essa manipulação mesmo. E também esse lance do que você está falando da gente ajudar, o que nós já falamos aqui no capítulo passado, aí, foi o lance do choque anímico, né? Que o espírito, quando vem, ele encosta, né? E a gente teve bastante aula, né? Prática com isso lá no nosso curso, que aí a gente fica ali aguardando, a gente fica doando, né? Doando o nosso amor e disposto, ali, acolhendo, e aí os espíritos do plano espiritual estão lá organizados e trazem o sofredor só para dar uma encostada no perispírito. E só desse, por isso que chama choque anímico, só de encostar numa pessoa que está vibrando amor, eles, no sofrimento que estão, recebem uma carga de amor, uma vibração que ajuda ao perispírito deles dar uma pequena recomposição. E aí eles são como se levam lá um banho assim, de energia, e só disso eles já conseguem se melhorar. Às vezes estão um pouquinho tão desequilibrados, começam a equilibrar mais. Então, às vezes, até para ouvir a prece, chegam perto de você e ficam ali, que a tua espiritualidade te prepara para isso, para eles poderem ouvir a prece, ouvir a palestra e poder melhorar, porque estão equivocados. Então, tentar melhorar um pouco, entendeu? Isso acontece muito. Nós comentamos já que a reunião, a gente acha que não está acontecendo nada, nós ali na plateia, escutando palestra, toda a equipe espiritual vem e aproveita a ectoplasma de todo mundo, não é só dos médiuns que vão ministrar a passe, não. Eles aproveitam todo aquele ectoplasma das pessoas que estão ali vibrando, no amor, fazendo suas orações, aquilo você exala o ectoplasma, e cada um tem a sua quantidade, né? Que aí é diferente de uma pessoa para outra, só que é aproveitado para esses espíritos também para melhorar o ambiente, a psicosfera daquela sala. Tudo isso vai causar uma sensação boa. E aí, o que a Denise está falando, eles vão conseguir escutar o que está falando na palestra, vão se tocar mais de querer o coração, né? Que aí que está escutando ali, poxa, começa a refletir. Isso tudo vai, cada espírito no seu degrau ali, na sua capacidade mental, maturidade espiritual, vai absorver isso de alguma maneira. Mas tudo, a gente fala, a importância, nós já falamos aqui em outros capítulos, de uma reunião pública. Não é uma reunião mediúnica, de obsessão, não. Reunião pública, com uma palestra rolando lá na frente, as pessoas sentadinhas aqui. Aí a gente já viu vários desenhos mostrando que uns estão pensando em casa para fazer compra, não sei o quê, o outro ali fazendo oração, pedindo pelos outros, o outro ali chateado porque ela mesmo está doente, mas está pedindo força para se melhorar e coisa e tal. E aí cada um vai contribuir de uma maneira, e os espíritos que estão ao redor, que sempre tem uma plateia enorme, a parte física é pequena, a parte espiritual é bem maior, com aquele monte de assistência ali, desses espíritos que nós mesmos às vezes levamos, né? Alguns são levados durante a semana e outros nós estamos entrando no centro espírita e estamos levando. E aí eles são atendidos, que é como até reforçando o que o Luciano falou, como um hospital, realmente. E isso tudo vai gerar, essa psicosfera vai melhorar. Por isso que muita gente fala, puxa, eu fui lá naquela palestra, quando eu saí do centro, depois do pai, mas eu saí tão bem, porque a pessoa recebe uma carga vibratória tão boa que ela sai daí, entendeu? E aí esse que é o lance, porque a pessoa vai e ela se sente melhor, aí por isso que quer voltar, aí volta para lá e continua. E essa é a ideia mesmo, que as pessoas voltem e continuem seu tratamento, continuem pensando naquelas coisas que foram, porque o principal, e eu coloco muito lá no Francisco de Paula, onde a gente frequenta,
e eu fico ali no balcão da recepção, quando eu faço o cartão inicial para a pessoa começar o tratamento, o que eu coloco? Já botei até uma observação lá no grupo. A gente vai explicar, olha que tratamento, a pessoa vem, assiste a palestra, e aí, porque muita gente vai, vou aqui para tomar um passe. A pessoa não sabe que o mais importante não é o passe, é o que ela tem, ela vai ouvir e o que ela tem que prestar atenção para se modificar. Porque ninguém vai curar ninguém. Não é Jesus que vai vir te salvar, não são os espíritos que estão ali que vêm te salvar. É você abrindo o canal para que a espiritualidade possa começar a você ser dócil àqueles conselhos, né? Que tem até na oração do Evangelho, fala que eu seja dócil aos vossos conselhos, porque se você for dócil, você escutar e ficar ali refletindo, você começa a modificar o modo de pensar, o modo de agir. Aí você abre um canal para que possa, o teu benfeitor, os mentores, que possa chegar perto de você e você ficar se mantendo nessa vibração. O passe magnético, ele é um acréscimo. Só o passe sozinho não vai mudar ninguém de nada. A pessoa tem que estar com um canal aberto, e nem que seja com a oração, esteja ali, querendo se melhorar. Mas a palestra, ela o que acontece, né? Dependendo do assunto, a pessoa já se toca logo. Mas, como nós estamos falando, dependendo do assunto, às vezes, para a gente não está fazendo muito assim, não está dando muito recado, mas nós somos um entre vários. Então, o recado é para aquele monte que a gente trouxe, aquelas pessoas que estão ao lado, nós vamos absorver aquela psicosfera, sempre faz bem. Então, é muito importante isso, que a gente coloque que a ida ao centro, essa nossa frequência, não é um ritual, igual as outras religiões. Eu tenho que ir uma vez por semana lá no culto para fazer coisa, para receber, sabe? Tudo receber. Não é para receber, é para você se melhorar, para você conseguir se conectar e começar a modificar o planeta. Nós é que somos os arquitetos do nosso futuro, do nosso destino. Então, é a cabeça nossa que tem que ir. É o que a Cacá falou. É reformar a nossa mente. Agora, como é que você faz isso? Só faz isso com autoconhecimento. Ninguém consegue se reformar se você não conseguir descobrir o que você tem para reformar. O que eu vou melhorar em mim? Não, eu me acho ótimo, sou uma pessoa maravilhosa, não vou achar defeito algum, não. Eu tenho que parar e colocar o que eu faço aqui, que ó, já não gostei dessa minha reação. Então, você vai prestar atenção, né? E nós temos lá aquelas estratégias lá, que como a Carla comentou, do Samuel Gomes, que traz, que é para a gente prestar atenção no momento que você está sendo atingido por qualquer coisa, seja uma pessoa te atacando, né, brigando com você, seja, ele deu um exemplo da conta de luz, você pegar uma conta de luz e você olhar, meu Deus, a conta de luz. Então, tudo que você tiver de fora para dentro, você tem que aprender a ver o que você está sentindo. Não é que o outro está te xingando, o que o outro está reclamando, se alguém, como ele deu o exemplo, está rindo de você, está debochando de você ou não. O que está acontecendo à sua volta não importa no momento que a gente tiver com a capacidade mental de pensar nisso, que a gente ainda está muito raso. Mas você tem que aprender que tudo que vem de fora, você tem que entender o que eu estou sentindo. Aí você começa a ver a reação no seu corpo. Eu estou me sentindo o quê? Magoada? Estou me sentindo... Não precisa nem... na verdade, ele coloca, não precisa nem ter que identificar que tipo de sentimento, mas o que isso está causando em você. Está causando uma agitação? Então, você vai e se concentra em se acalmar, em fazer uma respiração, modificar aquela energia, porque causa uma diferença de energia. Então, você está com a energia para o agitado, para o nervoso, para o irritado, faz alguma coisa para você se acalmar, para você conseguir, não fica lutando contra a raiva, contra aquela situação. Você não vai, eu não posso sentir raiva que eu sou espírita. Não é isso. É assim, a raiva veio, então você deixa a raiva tá ali passando, no sentido que não vou ficar brigando, não, eu vou deixar passar e vou respirar mais fundo, começa a fazer uma diferença de vibração em mim, que eu vou conseguir deixar a raiva passar, ela vai sair. Aquela história que é o tempo tudo cura mesmo. Se você fala, vou dar uma volta para esfriar a cabeça, esfria mesmo, porque você dá uma volta, aumenta o colesterol, o corpo todo vai mudando, e a cabeça vai mudando, o pensamento vai mudando. Então, tudo tem aquela ciência, está sempre, né, também colocando seus estudos para você fazer o quê? Modificar o seu modo de pensar. Nós temos que aprender a controlar nossas emoções e não ser afetado porque o outro me causa uma reação, a situação aconteceu e eu me desequilibrei. A gente desequilibra e não vai aprender de um dia para o outro, já sabemos. Nós estamos há milênios aí fazendo isso, a gente não vai mudar em uma reencarnação, mas que a gente pode começar agora, pode. E tudo depende da vontade, é que falou no começo aí do texto.
tem que ter vontade, você tem que ter que perseverar com a vontade de se melhorar, porque senão você acha que você está maravilhoso, está tudo muito bom, já fiz tudo que eu podia fazer, agora eu vou só ficar trabalhando, né, fazendo as minhas caridades lá, que a gente acha que está fazendo, está ajudando os outros, e nós estamos mais sendo ajudados, porque pensa que está ajudando alguém, e na hora que a gente está ali se doando, nós estamos recebendo uma carga energética maravilhosa, a gente sempre sai melhor. Então, prestar atenção nisso, que a gente tem que mudar, como nós já comentamos aqui. Sempre o básico presta atenção no que você está pensando. E agora, mais acrescentando, o que os outros fazem com você para que você possa controlar suas emoções? Para parar de perder, que a gente não pode deixar a mente dominar. A mente é o nosso subconsciente que está ali, fervilhando. Se a gente deixa dominar, você já se desequilibra, né? Como nós estamos comentando. Os testes virão, os espíritas todos estão sendo atacados, principalmente os espíritas, porque estão aí seguindo, tentando, pelo menos, seguir o que Jesus, que nós estamos lá no Evangelho com o roteiro, o que Jesus colocou. E eles, esse aqui, Rabino, desse capítulo, que é o mesmo do livro Transição Planetária, lembra que ele está vindo lá do livro Transição Planetária com ódio da turma, toda aqui dos espíritas. E ele agora está atacando com toda a força que ele avisou. Eu vou voltar com força total. Está atacando esse pessoal dessa sociedade, porque eles vão continuar atacando todos os espíritas, porque eles sabem que a gente tem uma capacidade de ajudar muita gente. E aí, com isso, nós vamos ser atacados. E a partir do momento que a gente está sendo atacado, temos que lembrar disso. Temos que nos controlar, temos que pensar que a gente está aqui, ó, que Miranda fala toda hora. Olha para os outros com compaixão. E ele falou que ele mais, foi o finalzinho agora do capítulo, ele falou ali, o que ele mais acha legal é que eles estão sempre fazendo isso com caridade, né? Vou até pegar aqui, ele fala assim, nós estamos sempre agindo com misericórdia pelos agressores. Eles têm que usar, toda hora Bezerra fala isso, olha a caridade, o serviço é com compaixão. Caridade ao próximo e, ele fala, em último caso, caridade conosco mesmo. Então, o que a gente tem que fazer, lembrar sempre, olha para a pessoa que está dando lá um chilique com você, olha com compaixão, fala, se a pessoa está desequilibrada, coitada. Na hora a gente sobe o sangue e você não consegue. Mas se você já consegue identificar que você não está reagindo da maneira que você não queria, e aí fala, bom, então vou mudar, vou olhar para... Você tem que perceber, nós já estamos com condição, e aqui também começou o capítulo falando isso, nós já temos condição, informações e conhecimento para mudar o nosso modo de pensar, que a gente já identifica, todos aqui sabem identificar. O momento que pensou, falou errado, agiu errado, a gente identifica. Mas daí a mudar o modo de agir, de pensar, é diferente. Aí você tem que ter a vontade de querer modificar. E aí nós temos 500 instrumentos. Vai, faz uma prece, respira fundo, já comentamos outra vez, né? Respira fundo, faz uma oração, sai, vai dar uma andada, aí começa a ver se pensa outra coisa, ou pega uma música, um livro, e vai ler para você se acalmar lendo coisas edificantes, abre o Evangelho, tem um monte de recursos, nós temos muitos recursos, então a gente tem que lembrar de aplicar isso na hora. E isso tudo, com o tempo, vai ser mais fácil, à medida que a gente vai ficando mais sensível, identifica mais rápido, e ao mesmo tempo a gente consegue modificar aquela nossa vibração, que a gente está fazendo, quando você joga aquela energia, fala uma coisa de alguém, joga uma praga em alguém, reclama de alguém, lamentação, nada disso a gente pode ficar, porque a gente sabe que não é para fazer essa vibração. Então, a vibração é sempre positiva, é sempre no pensamento ligado com Jesus. Começou a sair dali, volta a respiração, volta para trás. Aí, procura algum meio de sair desse redemoinho. E aí a gente consegue abrir o canal para que o nosso mentor, que qualquer outro benfeitor que esteja junto, nos inspire a modificar, inclusive a tomar uma decisão para melhora, né? do nosso próprio pensamento. Falei demais. Quem quiser falar agora o finalzinho aí, que estamos terminando já. Não, é isso mesmo. E a gente tem que lembrar, né, que quando nós estamos trabalhando em alguma casa, né, de caridade, as pessoas vão chegar desequilibradas, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E se nós não estivermos preparados, de alguma maneira, eu acho que
aí, nesse caso, a prece é o melhor remédio, né? Para que a gente possa pedir, né, o conselho, né? Pedir o conselho aos nossos irmãos, aqueles que nos acompanham. O que a gente faz numa situação dessa? Porque a gente, às vezes, também está desequilibrado, né? Ninguém aqui é perfeito, né? A gente vai chegar um dia que o dia não foi legal, né? E a gente também vai precisar desse equilíbrio, mas nós temos uma responsabilidade maior na medida que a gente tem a informação, a gente sabe o que tem que ser feito, então a gente tem que acionar esse botão e fazer, né? Com relação ao irmão que venha desequilibrado, não há o que fazer, a gente vai ter que orar por ele, né? Muitas vezes a gente não encontra nem palavras, nem gestos, e às vezes é melhor até nem fazer nada. Deixa ele e em prece, para a gente se manter, como eu tinha falado no início, né, como um médium equilibrado, né, e sereno, para que a gente possa resolver assim, não a gente, né, deixar que as coisas se resolvam, porque a espiritualidade está ali para isso, mas a gente tem que ser o melhor instrumento possível, né? Entrei aí nesse assunto para poder complementar. Então, quem mais vai falar aí, para a gente terminar? Comentários. Eu achei interessante, né, Su, que você vê, né, o Eliakim e a turma dele, né, eu fiquei pensando sobre a materialidade, né, deles ainda. E o plano espiritual faz os canhões, a muralha, justamente para ter uma defesa material também, porque não era necessário, né? Isso. Era só eles emitirem os raios para barrar eles, que tudo bem. Mas não, eles fizeram tudo materializado para intimidar, né, eles, né? Nesse sentido material. Isso que eu achei bem interessante, né, durante a leitura. Vai agir conforme eles estão agindo também, no caso, no sentido de que eles vão olhar aquilo ali, nossa, eles estão protegidos por uma muralha, um castelo, né? Uhum. Ilusão deles também. É muito interessante. Estou curiosa, porque eu não lembro mais como é que vai continuar, mas estou curiosa em lembrar como é que vai terminando essa história, porque nós estamos no meio do livro ainda, praticamente. Vai começar capítulo 9 ainda, não vai nem no meio do livro ainda. Tem Tá no iníciozinho, né? muita aventura pela frente ainda. Vamos lá, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão Su, eu queria falar uma coisa que desde o início me tocou, mas eu não vi como entrar, né? A última mensagem, ela me reportou o que eu queria falar no início, que seria aquele segundo parágrafo que fala da frequência das informações seguras que a gente tem, que vem à Terra do mundo espiritual. Que diz, né, descem à Terra com maior frequência as informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão de futuro que a nós nos espera. Que, se a gente não tiver esse porto seguro, a gente desespera. Exato. Se a gente não entender essa mensagem de mudança real, né, de transformação do planeta, da humanidade, do planeta não, né, do mundo mesmo, né, do planeta mesmo, eu acho que a gente sucumbe, eu acho que a gente não consegue passar essa necessidade da gente se transformar e de transformar o planeta. Então, essas informações, e eu vou pedir que você depois coloque no nosso grupo, né, essa última mensagem que você leu. Vou botar o capítulo todo, esse tudo que eu escrevo aqui entra na... Não, essa última mensagem, né, que a gente recebeu. Mensagem do Bezerra, que você fala. Bezerra, essa última mensagem do Bezerra, que você falou, gente... Tá tudo junto. Né, foi recebida muito recente. Foi dia 29 agora. Muito recente. Faz parte dessas informações, seguras em torno do processo de mudança. Exatamente. Isso é muito forte. Muito forte. Eu acho que isso me move muito, eu acho que move todo mundo, né? É uma certeza da mudança. É o que Jesus transmite a todo tempo para nós, né? As mensagens vêm a partir do que ele nos transmite. Exatamente. Então é isso, foi só uma observação que saiu um pouquinho do que se falou, mas eu gosto sempre de falar de quanto eles nos animam, de quanto a gente entende as mensagens através
das mensagens mesmo, né? Exato, não. Então, isso já está no começo do capítulo, e aí tu vê que o doutor Bezerra vai dar essa mensagem para confirmar, e é o que você sempre fala, é o que nos dá uma esperança, né? Esperança. Que tudo a gente tem certeza, a gente já falou no capítulo anterior, que Jesus está lá no leme daquela embarcação no meio da tempestade, e nós temos certeza disso. Então, toda vez que vem esses problemas que a gente fica, ai meu Deus, preocupado, para, respira fundo. Você tem certeza. Primeiro que acabou de falar, ninguém vai morrer, eles vão continuar, né? Mesmo que o planeta parta ao meio, não, ninguém morre, todo mundo continua, mas nós estamos com a certeza do amparo. Então, isso é que dá esse alívio, né? O doutor Bezerra trazendo mais uma vez essa história, e a gente tendo a certeza da imortalidade, e o fenômeno da mudança. A mudança é para melhor. Você pensa bem, que a gente vai pensar, as coisas estão caminhando, alguns falam que está piorando, a gente sabe que não está piorando, a civilização já melhorou muito, né? Há poucos anos, não tem muito tempo, a gente estava batendo palma para o pessoal ser decapitado, enforcado, todo mundo achando lindo, maravilhoso. Então, não é assim que funciona, a civilização tem uma caminhada. A intelectual já subiu e a moral está indo atrás. O que vai acontecer é que isso vai estar acontecendo agora já um pouco mais acelerado, né? Empurradinho, né? Já foi a pandemia, já veio para conseguir dar outro empurrão, e acontece que agora nós estamos entrando num processo que está todas essas mensagens aparecendo, mais ainda, muita gente tomando consciência e as pessoas prestando atenção. Então, aí é o momento que as pessoas estão tendo, né? No nosso caso, temos mais esperança, temos a certeza do amparo, e é isso que nos move, né? Essa certeza. Que a mensagem espírita, né? E vamos seguir com o nosso estudo, que isso vai cada vez melhorar mais o nosso pensamento. Toda semana a gente coloca, né? E nesse momento a gente já falou, é uma hora que a gente está aqui pensando, né? com um texto edificante, reflexões edificantes, e isso nos move também para tomar. Toda semana a gente consegue tomar uns... Poxa, vou continuar. Agora mais uma respirada. Então, me empurrando, a gente vai empurrando o outro e vamos seguindo em frente, né? Então, vamos... Eu só queria te parabenizar, né? Você fez essa conclusão maravilhosa que o Samuel passa para a gente, né? Você deu uma aula agora, né? De como fazer o autoconhecimento. Muito bom. Muito bom. A gente tem que aproveitar. Temos que aproveitar você. É outro grupo que a gente tem que estar sempre também assim, alerta, prestando atenção nessa história do autoconhecimento, que está seguindo junto, né? Isso aí já não é espiritismo, mas o espiritismo fala que a gente tem que fazer, aí vem o 919 com como é que é? O Agostinho, né? Santo Agostinho falando, que você conhece, já falar um filósofo antigo da Grécia, conhece-se a ti mesmo, só assim você consegue saber o que você vai modificar. Então, nós vamos conseguir também. Nós estamos caminhando. Um ajudando, vamos nas mãos e vamos juntos. Vamos lá, beijo. Vamos lá. A Carlinha agora faz a prece final para a gente terminar, que já são quase 9 horas. Senhor Jesus, ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que te possamos atender à vontade. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem, e sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Obrigada pela reunião de hoje, e que esses estudos possam nos auxiliar a que nós tenhamos atitudes cada vez melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos juntos aí de novo semana que vem. Foi um prazer. Boa noite para todos. Beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, Su. Desculpa entrarmos atrasados aqui. Sem problema, não. Beijão, boa noite. Estava ruim de sair. Tá joia, beijo. Boa noite para todo mundo.